Em relação aos anestésicos locais, é correto afirmar que: opção A, o bloqueio completo da condução das fibras nervosas exige uma concentração adequada e independe do volume a ser aplicado. Ou seja, ele está falando aqui, ó, que para que o anestésico local consiga bloquear os canais de sódio nas fibras nervosas, é necessário que o anestésico esteja em uma concentração adequada. Beleza, isso é correto, claro que sim. E ele fala, isso independe do volume a ser aplicado. Ele está falando que o importante é a concentração, o volume não é importante. E os dois são importantes. O volume também é importante. Por quê, professor? É só deixar mais concentrado, professor. O volume também é importante, porque o anestésico local, ele precisa se difundir pelos tecidos, ele precisa se difundir pelas membranas. E essa água, esse volume vai auxiliar nessa difusão. Então, o errinho dessa alternativa é essa palavrinha aqui, ó. Depende sim. Depende do volume a ser aplicado, sim. Tá? Por isso que não é essa a correta. Opção B. A taxa em que o anestésico é removido tem efeito sobre a duração do bloqueio neural e é influenciada pelo aumento da ligação proteica. Vou pausar aqui nessa vírgula para a gente entender o que, que ele está falando aqui. Ó. A taxa em que o anestésico é removido, ou seja, o anestésico está indo embora do nervo, ele está indo embora para o sangue, está sendo removido do local onde se aplicou para o sangue. Então, a taxa em que o anestésico local é removido tem efeito sobre a duração do bloqueio neural, claro que sim. Se ele vai embora muito rapidamente, o tempo de ação do anestésico diminui. E é influenciada pelo aumento da ligação proteica. O que que é essa ligação proteica? Sabe o canal de sódio, que eu acabei de mostrar para vocês? É uma proteína. Então, quando ele fala ligação proteica, é ligação aos canais de sódio. Quanto maior a ligação aos canais de sódio, mais tempo eu vou ter de anestesia. Então, tá certo até aqui, ó. A taxa em que o anestésico é removido tem efeito sobre a duração do bloqueio neural e é influenciada pelo aumento da ligação proteica, o tempo que o anestésico fica ligado nos canais proteicos de sódio. Perfeito, até aqui está perfeito. Mas independe, ó, até destaquei aqui, ó, mas independe da vascularidade do ponto de infiltração e da presença ou não de uma substância vasoativa. Ou seja, o que que ele fala nessa segunda frase aqui, ó? O que que ele fala? Ele fala assim: "Não, ó, se a região está mais ou menos vascularizada, se o vaso está mais ou menos dilatado, isso não é importante não, não é não. E a gente sabe que é importante. Ah, se o anestésico tem um vasoconstritor ou não, isso não é importante. É o que ele chama de substância vasoativa. Essa substância vasoativa é o vasoconstritor. Ele está falando que isso não é importante. Claro que é importante. A gente sabe que é. A gente sabe o quanto que impacta o tempo de anestesia, a profundidade de anestesia, a presença do vasoconstritor, né? Então, quando ele fala que essa segunda frase aí está tudo errado, né? Presença ou não, claro que é importante. Então, por isso que a B também está errada. Alternativa C. Quanto maior a concentração inicial do anestésico local, mais rápida é a difusão de suas moléculas e mais rápido o início de ação. Sim, quanto mais anestésico eu tenho, mais facilmente. Porque assim, turma, pensem assim comigo. A passagem do anestésico local para as membranas, pelas membranas, depende da concentração. Quanto mais anestésico eu tenho, mais eu vou favorecer a, 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 a caminhada do anestésico local. A difusão, essa caminhada a gente chama de difusão. Então, quanto maior a concentração, mais eu favoreço a difusão. A passagem do anestésico pelas membranas plasmáticas. A passagem do anestésico pela bicamada lipídica. Então, quanto mais rápido o anestésico chega dentro do neurônio, mais rápido é o início de ação. E é o que ele está falando aqui, ó. Mais rápido o início de ação. Portanto, essa é a alternativa
correta, né. Vamos ver a última só para eliminar, né. Opção D: os únicos fatores que ficam sob controle do operador, ou seja, de você, em relação ao tempo de indução da droga são a constante de indução do anestésico e as barreiras anatômicas à difusão no nervo. O que é isso, professor? O que ele chama aqui, ó, de constante de indução do anestésico é a latência. São os fatores que vão influenciar no tempo de latência. E as barreiras anatômicas da difusão é tecido conjuntivo, é a bainha de mielina, são os vasos sanguíneos, são barreiras anatômicas. E eu faço vocês questionarem aí na cabecinha de vocês. Você, como dentista, vai controlar essas barreiras anatômicas? Você vai pegar o nervo e vai puxar mais para a direita ou mais para a esquerda? Isso está sob seu controle? Não, claro que não, né? Então, por isso que a alternativa correta é a opção C.